Oi, oi, sejam bem-vindas, recebam as boas-vindas aqui. Hoje, o nosso quarto encontro dos Ciclos Florescer 2025, e é com grande alegria, né, que eu recebo aqui uma querida, que é a Mônica Fagundes, e ela vai estar trazendo para a gente a temática, né, da realização e carreira, né? Esse mês de abril, né, tem essa ligação com o primeiro pilar da dimensão mental, né, das cartinhas do Florescer. Então, eu vou passar aqui o bastão para ela, para se apresentar. Bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Alane. É, é uma alegria estar aqui. Agradeço imensamente o convite, né? Então, eu sou Mônica, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nasci em Santa Maria, que fica bem no centro do Rio Grande do Sul, mas hoje moro em Porto Alegre. Sou filha da Nara, do Hernande, e depois vocês vão entender por que que eu estou dizendo isso, né? E hoje sou casada, tenho dois filhos, uma menina de 9, vai fazer 9 anos, e um menino de 15 entrando na adolescência. Começando também aqui a gente descobrir um outro momento de vida, né? Sou professora há 20 anos, já professora de inglês. Trabalhei muito tempo em escola particular, regular, e nesse meu trabalhar como professora, eu percebi que tinha algo que ia além, que não era só aquele ensino tradicional, só conteúdo, só estar ali dentro da sala de aula passando conteúdo e dando conta de uma série de exigências que uma escola hoje traz, porque hoje uma escola é também uma empresa, né, que tem clientes, e não é mais como há uns anos atrás, que os pais não viam a escola como uma empresa e como um produto. Hoje os pais veem dessa forma e a escola, por sua vez, age dessa forma também, com todos os envolvidos, sejam eles alunos ou professores. Então, a gente tem lá as tarefas para cumprir. E eu comecei a me ver presa ali naquele momento, e em algum tempo cheguei a pensar, gente, isso não é para mim. Ao mesmo tempo, eu sempre, quando tinha aquele aluno que por algum motivo era um desafio, e a gente conseguia conversar com os pais, porque como professora de inglês, eu também não era a primeira da lista a conversar com o pai, né? Era uma das últimas. Mas quando o negócio estava feio mesmo, eu participava. Quando eu conseguia fazer os encaminhamentos e principalmente que a família tivesse uma participação, o resultado da criança era outro. E aí comecei a ver que é sistêmico, que o ensino não é compartimentado, é sistêmico. E comecei a estudar e me aprofundar nesse mundo das terapias integrativas, que vai desde a sistêmica. Aí, ali dentro da sistêmica, eu percebi que existem crenças que nascem com a gente e que norteiam ou que nos desviam, às vezes, da nossa essência, ou, na verdade, estão ali para nos lembrar de quem a gente é ou do que a gente veio fazer aqui, e por isso, né, realização, carreira, aquilo que a gente veio se propôs a fazer nesse mundo. E então hoje, além do meu trabalho de professora, eu não estou mais em escola, né? Hoje eu tenho alguns alunos de forma privada ou pequenos grupos. Eu também atendo de forma terapêutica, tendo muito famílias. E quando não é família, quando é uma moça jovem, solteira, ela vem com essa demanda familiar. Normalmente é isso. Não que eu tenha assim feito, mas
são as coisas, né? É a maneira da gente ser, da gente se comportar, que vai mostrando para o mundo quem a gente é e o que a gente tem para entregar. E por mais que a gente não declare lá, ó, só atendo famílias, as pessoas percebem e nos procuram por aquilo. E por que que eu conto isso? Porque assim é com cada uma de nós, né? Com aquilo que a gente tem. Quando a gente se propõe a fazer algo, e aquilo realmente é verdadeiro para a gente, independente do que a gente faça, aquilo vai estar ali. Né? Por que que tem pessoas que só o fato da gente estar perto nos preenche? Porque aquela pessoa, independente dela ser uma vendedora, uma enfermeira, enfim, uma professora, uma advogada, ela está transbordando aquela essência dela, o que ela acredita. E logo mais a gente vai fazer isso. Então, para a gente começar e entrar numa mesma sintonia, eu vou convidar vocês, né, para respirar, fechar os olhos. A gente vai ouvir uma música. Essa música fala de amor. E nos estudos que eu faço, muitas vezes diz que o amor é o antídoto de tudo. E sempre eu fico a me questionar que a gente não, a gente, eu digo, começando por mim, eu talvez não entenda essa dimensão do amor. Esse amor que tem poder de cura, que não é o amor de mãe e filho, que não é o amor de casal, mas é um amor que transcende, que nos une enquanto humanidade. E que talvez a gente esteja ali aprendendo isso, né? Tentando entender como a criança que abre o cantinho, a frestinha da porta e fica espiando. Mas o que que é isso realmente, né? A gente está começando a perceber que existe algo maior que nos une, que é essa energia. Então, essa música fala disso, ela vai nos acalmar. Vou conduzir uma pequena oração, porque eu acredito que há um divino maior que está aqui a nos conduzir, não é por acaso que a Lane me convidou, que eu estou aqui, que a Renata, a Jaciara, a Rebeca entraram ao vivo, não é por nada, tem um motivo, né? Não é por qualquer motivo também que nós estamos em cinco aqui. Tudo tem um símbolo, tudo tem uma simbologia. E, e a oração nos conecta com esse alto, que nos faz perceber e sentir no coração aquilo que realmente a gente precisa, né? Através da oração, que a gente possa se abrir para receber nessa noite o conhecimento, a clareza, a resposta que cada uma de nós precisa. Porque eu daqui também já digo assim, ó, com toda a certeza que só preparando esse momento, sentando e pensando, eu também já recebi algumas respostas, algumas clarezas, né, para todas nós. Então, se acomodem, respirem profundo e vamos lá. Que o amor desperte em mim, que o amor desperte em você, que o amor desperte em todos os lugares, que o amor
que o amor desperte em mim, que o amor desperte em você, que o amor desperte em todos os lugares, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em você, desperte em você, que o amor desperte em todos os lugares, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em você, que o amor desperte em todos os lugares, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte entre nós. Senhor, silêncio dessa noite, esse dia que chega ao fim, eu venho tendo a paz, a esperança, a força. Quero ver o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa, estável, ver além das aparências dos filhos, como tu mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um. Cerra os ouvidos de toda calúnia, guarda minha língua de maldade. Só de bênção enche o espírito. Que todos que a mim chegarem sintam a tua presença. E por onde quer que eu andar, eu te revele a mim e aos demais. Espírito Santo, conduza-nos. Espírito Santo, nos ilumina. Espírito, ensina-nos. Espírito Santo, protege-nos. Espírito Santo, preencha-nos.
devagarinho, cada uma a seu tempo, pode ir abrindo os olhos, voltando aqui agora, para a gente conversar um pouquinho. E então, quando a Alane me convidou para falar sobre realização e carreira, achei muito interessante, porque eu fiz essa transição profissional, mas é a primeira vez que eu sou convidada para falar deste tema. Então, assim, mexeu comigo, achei interessante a proposta, porque é algo que eu vivi, que eu vivo, né? Eu digo, uma transição profissional não se faz do dia que a gente se desliga de um trabalho, né? Pede demissão e começa e finda no outro quando a gente começa, divulga o novo trabalho que a gente está fazendo, né? Ele é uma continuidade. Começa e vai e dura um tempo. E eu acredito que, apesar disso já fazer 5 anos, que eu ainda estou dentro desse tempo, né? Porque ainda estou ajustando e, né, ainda não, enfim, não é um ciclo concluído esse. Mas, apesar de não estar concluído, é algo que eu me sinto muito confortável em falar. Então, e foi gratificante porque de alguma forma a Lani leu, percebeu, olha, a Mônica tem algo para contribuir com o grupo a respeito disso, mesmo sem saber totalmente a minha história, né? Só sabendo parte dela. Então, fui procurar a origem, a etimologia da palavra realização. E ela vem do latim realis, verdadeiro. Então, aquilo que é verdadeiro. Então, olha, veja que a nossa realização depende da nossa integridade, da nossa inteireza e da nossa verdade com a gente mesmo. E o prefixo res, no latim, significa coisa, objeto. Então, é uma coisa verdadeira, é um objeto verdadeiro. Isso é ser realizado. E às vezes a gente diz que a gente vai ser realizado quando a gente tiver, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, ou quando eu estiver em tal lugar, ou quando eu for terapeuta. E, na verdade, fala do ser verdadeiro, ser quem a gente é, na mais alta e elevada potência. Mas não é tão simples assim ser verdadeiro. Por quê? Né? A gente tem uma história de vida. E essa história de vida, muitas vezes, nos tira do trilho, né? E aí nos distancia dessa essência verdadeira, desse eu verdadeiro. E às vezes a gente acha que para a gente ser verdadeiro, a gente precisa pagar um custo muito alto, né? De que a gente vai ser excluído, que a gente vai ser julgado, a gente tem medos, muitos medos, às vezes, para ser verdadeiro, para ser o que se é, né? E uma imagem que eu gosto de trazer, né, é a imagem do iceberg, né? O iceberg, ele é grandão, ele tem uma pontinha lá em cima, mas ele é muito maior embaixo. Então, pode vir um vento e bater, não vai mexer no iceberg. O que vai fazer mexer o iceberg? As correntes marinhas que estão lá no fundo, porque ele é grande demais para um vento qualquer bater no topo e fazer ele se mover. E o que tem? E a nossa mente, né, o nosso ser,
O nosso ser essencial, a nossa alma, nosso espírito, ele é como se fosse esse iceberg, né? A maior parte da gente está escondida, né? Tá lá embaixo, lá nas profundezas. Por isso que às vezes vem toda aquela questão do como que eu ajo como eu ajo, por que eu ajo como eu ajo, por que eu penso como eu penso, por que por mais que eu queira, por mais que eu me proponha, por mais que eu tente, eu não consigo fazer diferente tais e tais coisas, sendo que eu sei que é necessário, né? Porque lá nessas profundezas existem marcas, né? E essas marcas nos impedem de avançar. E aí, claro que entra a crença de cada um, mas pode ser marcas dessas de outros tempos. E, e eles vêm marcados com a gente. Só que essas marcas que estão ali, elas nos falam, elas não estão ali por acaso. Elas falam muito daquele pacotinho que eu digo assim que a gente recebeu de Deus antes de nascer e ele disse assim, ó, vai lá, cresça e expanda. Essa é a nossa grande missão, crescer e expandir, né? Ser luz, tratar o outro com respeito. E mas nesse pacotinho ali, ele disse, ó, é isso aqui que tu tem que ir lá resolver. É essa a tua missão. Então, essas dores que a gente carrega e essas marcas que estão lá, que a gente às vezes detesta, às vezes dá raiva da gente mesmo, né? Elas estão ali para nos recordar. Olha para essa parte, por favor. Olha para essa parte, por favor. Ela está ali pedindo. E ao mesmo tempo que a gente olha para essa parte, se a gente consegue abraçar, abraçar essa parte, a gente também consegue se aproximar desse eu verdadeiro, da minha realização. E isso não é tarefa de um dia, não é assim, hoje eu quero e amanhã eu consigo, né? É uma tarefa para a vida, né? Durante essa vida, eu ganhei vamos dizer, essa missão, né? Esse combinado. Deus me deu esse pacotinho e pediu, vai lá e cuida disso. E aí, o que que acontece? A criança, né? Hoje, eu tirei agora, antes de entrar, assim, uma meia hora antes de entrar aqui, umas cartinhas para gente. E uma delas que veio foi a criança interior. E aí, a nossa criança, se a gente lembrar, tem gente que diz assim, eu não tenho lembranças de quando eu era criança. Tem gente que diz, a minha infância não foi boa. Mas se a gente se colocar a pensar, ou se a gente se abrir para trabalhar essa criança, a gente vai ver que na maior parte do tempo, isso é comprovado, que mesmo que o que ficou para a gente assim tenham sido as memórias de dor, essas estejam mais evidentes, e isso acontece com algumas pessoas, e é perfeitamente normal pelas circunstâncias da vida, né? Essa criança, se a gente for olhar, a maior parte ela se divertiu, dos momentos ela se divertiu e brincou, né? Então ela nos traz essa energia, né? E aí, mas o que que acontece? Aí vem a família. E daí que na posição do adulto, quando a gente olha para trás, a gente começa a enxergar o que o pai e a mãe deveriam ter feito, ter dito, ou como que eles deveriam ter agido. A gente começa a ver que aqueles que a gente idealizava como heróis, eles não são. E, e começa a ver que, nossa, ele me prejudicou, ele fez isso. E tem casos extremos realmente onde assim tem traumas maiores com pai e mãe, que é óbvio que deixam marcas mais doloridas, mas na verdade, a gente não nasceu na família que a gente nasceu por um mero acaso. A gente, quando estava lá do outro lado, e Deus nos entregou aquele pacotinho,
de informações, ó, vai lá e dá conta desse conjunto de coisas. Se tu der assim conta disso, tá de parabéns. Então, a família só está ali para nos relembrar. Por que que eu digo isso? Pensem bem. Tive uma professora que ela dizia que quando ela estava brincando e estava suja, mal vestida, a avó dela costumava colocar ela no colo e dizer: Mas que coisa mais feia, tá muito mal vestida hoje, toda sujinha, olha só. E dava uns beijos, dava um abraço e fazia cosquinha. E ela disse assim: Então, se é para outra criança, daqui a um pouco isso ia marcar. Olha só, minha avó não gosta de mim, diz que eu sou suja. E ela disse assim que hoje quando se falarem para ela das roupas dela, ela não dói nela quando falam da aparência física dela. Por quê? Porque para ela desperta aquela memória, né, daquela avó que falava isso de uma forma carinhosa. Ela disse, por nada. Mas para outras pessoas e para outras crianças, talvez isso não fosse ser dessa forma. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente diz, mas é porque tu não viveu na minha família, tu não sabe como é que é. Gente, todas nós, invariavelmente, temos questões profundas com a nossa família. Algumas já resolveram com maior excelência, né? E a gente vê que as pessoas que resolveram, que não colocam o peso em cima da família, são as pessoas que mais se realizam na vida. Porque pegaram o seu pacotinho, olharam, é isso que eu tenho, e fizeram daquele limão, daquele azedo, uma limonada, uma incrível limonada. E foram fazer sua vida, né? Só que enquanto a gente ficar preso ali naquele limão que é azedo, e se eu ficar apertando ele e botar minha mão no sol, ele vai me encher de mancha na mão, que não sei o que, eu fico presa na dor e não consigo sair para me realizar. E desde, gente, que eu comecei a perceber, né, que a minha família, na verdade, e meu pai e a minha mãe só estão ali para me recordar das dores que eu vim curar nessa minha existência, eu comecei a ressignificar a minha relação com eles e conseguir ir mais tenho ido, né, porque é um processo, cada vez mais ao encontro dessa Mônica em essência verdadeira, autêntica, que não fica se importando com o que vão dizer e o que vão pensar, né? E por que que eu digo? Porque meu pai, até hoje, meu pai diz, mas o que que vão pensar? Eu me criei ouvindo o que que vão pensar, né? Então, aquilo ali para mim, por algum motivo, era necessário. Talvez, né? Eu sou sagitariana para não bloquear muito no mundo, eu precisava um pouquinho daquele limite ali. Talvez tá ali para me lembrar assim, ó, o que que eu vou fazer? Lamento que o outro pense isso, mas essa sou eu, né? Para trabalhar a minha autenticidade. Então, é isso. E por que que é tão importante, gente, também olhar para essa família, aceitar e ver que eles não estão ali por acaso, que eu atraí eles, que eu lá do outro lado, junto com o pacotinho, escolhi. Olha lá, ó, aquele casal, é eles. Eles vão encaixar direitinho aqui, né, Deus, né, meu paizinho do céu. E ele diz, esses aí. E aí a gente escolheu, não são nossos pais que nos escolhem, somos nós que escolhemos eles. E a gente escolheu porque fechava direitinho com aquilo que eu vim para viver, com aquilo que eu estava me propondo, com tudo, com o pacote inteiro. Eu já sabia lá do outro lado como eles eram. Eles não se transformaram por completo quando eu nasci.
Claro que se transformaram um pouco, mas quem é mãe sabe que a gente sempre se transforma para melhor depois que tem filhos. Então, eu vi lá de cima a versão, o ruim, o desafiador deles. Já vi lá o que era, né? Já veio desenhadinho. E por que que eu trago tanto essa questão da família, né? Porque o pai e a mãe nos dão essa força de ir para o mundo e nos realizarmos, sermos verdadeiros, sermos quem nós somos. A mãe nos representa a nossa abundância e o pai nos representa essa pessoa que nos coloca no mundo, né? Que figura que a gente tem do pai? É o pai que pula, é o pai que deixa as coisas de qualquer jeito, que sai trabalhar e faz, acontece e não pensa nos detalhes. Então, é o nosso ir, é o se jogar na vida, se jogar para viver da melhor e mais elevada maneira. E a mãe é aquela que alimenta, que nutre, que cuida dos detalhes. Então, se os meus pais, eu acredito, né? E a física está aí para nos mostrar esse paralelismo, que o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Então, se essa força de vida e de ir para o mundo que está fora, representada pelo meu pai e pela minha mãe, eu não consigo trazer para dentro de mim, é óbvio que aqui dentro eu também não vou encontrar a abundância. E se eu não encontro aqui dentro, eu vou me fechando e a energia que eu expando para o mundo, ela, vamos dizer assim, vai atrair aquilo que eu tô transbordando, né? E, e aí, como que a gente checa? Como que a gente pode checar? Mas será que eu estou abraçando a minha mãe e meu pai de verdade? Uma boa pergunta é: eu acredito que a vida me deve? Eu acredito que a vida é injusta comigo? Então, quando eu digo assim, é porque se eu disse a vida me deve, se eu estou esperando que alguém venha me alimentar, se a gente acredita que a vida, as circunstâncias da vida foram sempre injustas, talvez seja bom eu olhar um pouquinho para a minha história com a minha mãe, porque a mãe é a vida, a mãe nos dá a vida, ela é o símbolo da vida para gente, né? E com o pai, quando eu tenho muita preguiça, quando eu não consigo fazer, quando eu fico esperando que os outros façam por mim, tem muito desse pai, né? Que eu não consigo ir, né? Fico esperando, fico esperando, fico esperando. Então tem muito desse pai. E a gente precisa abraçar as nossas partes. E, e aí entra de novo essa criança interior. Por quê? A nossa criança lá atrás tem muitas partes dela que ficaram doloridas. Que ela fez um machucado, ninguém viu, e ela ficou chorando no cantinho. Ali um pouquinho ela levantou, meio tristinha, mas foi brincar de novo. Hoje, como adultos, a gente tem condições de abraçar, porque essas são as nossas partes de dor, né? Elas vão apontando o nosso caminho que a gente precisa curar, vencer para se realizar, para ser verdadeiro. E como que a gente faz isso? Hoje a gente fala muito em estar sempre bem, 100% bem. A gente não vai estar nunca 100% bem. E quando bate uma dor, é fechar os olhos, fazer uma oração, fazer um tempo de silêncio e se perguntar de onde essa dor vem, desde quando eu comecei a sentir, e deixar essa dor transbordar, abraçar essa criança que está ali precisando de cuidado. E às vezes a gente espera que o outro enxergue que a gente não está bem, que vem nos dar um carinho.
Só que o outro não é por frieza, é porque está muito envolvido também nas coisas deles. E aí a gente precisa abraçar. Quando a gente abraça, que a gente entende, a gente ganha novas possibilidades. E sendo verdadeiro comigo mesmo, aí entra a carreira. E aí eu fui procurar o sinal, o que significava carreira também, né? E carreira significa caminho de carros, né? Ele vem do latim que significa isso, caminho de carros, percurso, né? É um percurso, tem ali um caminho, né? A gente aqui no sul, eu não sei, no resto do Brasil eu sei, é assim que fala, mas antigamente aqui no sul tinham corridas de cavalo e se chamava carreira. Eram umas estradinhas assim, um cavalo do lado do outro e tipo, né, que era carreira, que chamava. Botei meu cavalo correr uma carreira. Então, é o caminho, né? O caminho dos carros, a condução, né? Os carros também, nosso hoje, tem alguns carros, quantos cavalos tem? Porque fala dessa energia, dessa força de condução, né? E aí, curiosamente, eu tirei uma cartinha também do anjo, lá do ser espontâneo. E por que que eu fui buscar esse anjo? Porque eu me lembrei do florescer e que a gente está no outono e que esse outono fala das folhas que caem e essas figuras elas são de folhas secas. Então, o florescer do outono, ele é também um florescer seco e ele é bonito, né? Aqui eu digo que a gente começa, agora ainda não tem tanto, mas as folhas já começam a cair, a se desprender, a ficar amarelinhas, vai tudo mudando de cor. E o anjo que veio foi o anjo do poder, né? Então tem tudo a ver com essa carreira, esse caminho profissional que hoje a gente entende carreira como a vida profissional. Mas olha só, Renata, que legal. Nada, eu digo nada por acaso, né? A Beca tem a frase: como é possível, tudo é possível, e é isso. Essa semana, para mim, tá sendo essa semana do tudo é possível. Mônica, Então, é, oi, eu gostaria de ler para você e para as meninas o conceito da cartinha do Florescer relacionado à realização em carreira. E aí você ótimo. ajunta, né, com as cartas que você Tá, tirou tá aí. bem, claro, Só para fazer esse adendo. Bom, maravilhoso. a cartinha de realização em carreira, o conceito diz o seguinte: para a conquista do bem-estar e da felicidade, é importante ter sempre objetivos claros na vida, fazendo todo o esforço possível para conseguir alcançá-los. É comum escutarmos que ganhar não é o mais importante, e sim se envolver em seus projetos, fazer o que for necessário e demonstrar interesse. A realização do trabalho auxilia na construção da autoestima e oferece uma sensação de plenitude evidente. As realizações podem ser identificadas quando olhamos para trás e chegamos à conclusão de que conseguimos realizar algo da melhor maneira possível. Ou seja, tudo vai se entrelaçando, né? Conforme Ex- você está trazendo aí. Exatamente. E é interessante, então, assim, porque eu vou conseguir me realizar profissionalmente quando eu estiver nessa minha verdade, né? E o profissional vai transbordar. Você falou aqui, e eu tinha também pontuado, Lani, para falar sobre o ganhar. Às vezes a gente tem a percepção que a gente só vai ser realizar.
quando a gente estiver ganhando X dinheiro, né? Às vezes a realização no mundo que a gente vive hoje está ligado a isso. E quantas pessoas que às vezes chegam, ganham esse X dinheiro e não estão realizados, né? Então, assim, é preciso fazer um equilíbrio, mas a questão é que quando a gente vai se aproximando desse eu verdadeiro e coloca, e aí olha para aquilo que a gente tem a fazer, que a gente tem pistas, né, do que é a nossa carreira, a gente tem pistas. E coloca essa verdade, esse ganhar, ele flui também, né? Ele vai permeando tudo, ele vem junto, não é separado. Ele vem em conjunto. E algo que é muito importante é também a questão da imagem. A imagem, hoje eu digo assim que está distorcida, mas ela faz parte dessa minha realização, dessa minha carreira, dessa minha trajetória. Algo importante é eu estar bem comigo mesmo. Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente transborda beleza. É como o que a Lani falou. Beca, que linda você está nessa foto. Gente, poderia, a outra pessoa poderia dizer, mas ela tá com uma camiseta branca, ela não tá cheia de coisas, ela não tá com, sabe, assim, ela deve ter se cuidado, se arrumado. Eu tenho certeza que sim, porque é a essência do feminino. Mas ela tá transbordando essa beleza ali. E tá, olha, o sorriso dela diz, né? Assim como eu digo da Renata, que tá aquela flor ali, aquela alegria daquele ambiente, né? E é isso, é esse nosso transbordar. E às vezes a gente não consegue transbordar todo o tempo, mas é possível. Outra coisa que eu gostaria de trazer, um outro ponto, é que muitas vezes a gente, nessa dor da nossa criança, a gente fica muito na criança birrenta e quer, e porque quer que a nossa carreira ande de um jeito, de um formato, e ela não flui daquele formato. Mas a gente, por quê? Porque muitas vezes esquecemos que para nos realizarmos profissionalmente, e isso vale para todas as áreas, vou falar profissional, porque quando a gente fala em realização em carreira, é essa a ideia que vem, mas a gente pode aplicar para tudo. É quando a gente consegue ser a gente e colocar aquilo que a gente acredita, o jeitinho que a gente acredita, naquilo que a gente tem a fazer e ponto, né? A nossa profissão, a gente precisa fazer algo que nos deixe feliz, mas nem uma profissão vai ser só alegria e felicidade, né? Talvez, às vezes, a gente tem que fazer coisas, por quê? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Isso não quer dizer que a gente tem que fazer coisas que viram a gente, os nossos princípios, os nossos valores, e ao próximo, né? Ao outro. Não é isso. Mas às vezes a gente precisa dar conta e eu tenho que trabalhar e tenho que fazer isso, porque daqui eu vou ganhar dinheiro e a gente sabe que sim, ganhar dinheiro é necessário para a gente ter qualidade de vida hoje, ponto. Então, tem coisas que a gente tem que fazer e pronto. E tem outras coisas dentro da nossa carreira que nos realizam. Então, a maior parte do tempo a gente precisa estar sentindo essa realização. Se a gente não está sentindo na maior parte do tempo, é tempo de parar e pensar o que não está certo aí. E aí chega que agora é o tempo de outono. É um belíssimo tempo para a gente avaliar e soltar o que não nos serve mais. Mas soltar de qualquer jeito, Mônica? Não.
Eu sempre digo que soltar com planejamento, de forma organizada, principalmente quando se fala em trabalho e realização e carreira. Tem que ser pensado e organizado. Por quê? Existem alguns princípios que mostram que a gente tem algumas necessidades básicas. A nossa necessidade básica número um é a saúde. Depois vem o nosso sustento, a nossa casa, né? Ter uma qualidade de vida. E se a gente faz, por exemplo, se hoje tem um trabalho X, eu tenho um ganho Y, e eu simplesmente decido soltar tudo, essa nossa saúde lá embaixo e o nosso sustento pode ser afetado. E aí, se a nossa base ela não tá firme, ela não tá, eu não vou viver bem, apesar de estar indo e fazendo algo que me realize, que me deixa feliz. Eu não vou nem me permitir ser feliz. Então, quando a gente fala de carreira e a gente fala de soltar, é tudo é possível, mas é necessário muitas vezes fazer um planejamento, uma organização, para a gente poder fazer isso com tranquilidade. Então, gente, lembrar disso, e são coisas que vão se complementando, né? Lembrar desses significados de realização, que é ser verdadeiro, que é uma coisa verdadeira, e eu ser verdadeira no meu caminho, né? Então, assim, a cartinha do florescer, ela acho que é um grande, assim, fechamento dessa fala toda, porque ela traz em essência o que foi falado aqui, né? E aí a gente complementa com essas outras que eu trouxe, a carta da criança interior, que mostra um pouco desse acolhimento que a gente precisa dar, né? A carta do poder, e essa carta do poder, que é um pouco do carro, né? Lembrando da carreira, que é o caminho de carros, o carro é poder, é a nossa condução no mundo, né? Então, esse carro que nos conduz para a vida. E o poder que a gente precisa acessar é essa nossa centelha divina. Eu digo sempre que o mágico da vida é a gente poder recordar e quais as combinações que a gente fez lá em cima mesmo. Porque se a gente tiver noção disso, a gente consegue trabalhar melhor, né? Eu contei lá no início que eu era professora de escola privada e dizia assim: isso não é mais para mim. E por 2 anos eu fiquei sem dar aula. Por quê? Porque eu arrumei bronca com aquilo. E aí voltei a dar aula por vamos dizer assim, um convite da minha filha. Mãe, quero aprender inglês contigo. Beleza, vamos lá. E aí veio uma amiga, e daí ela contou para a amiga na escola: minha mãe voltou a dar aula, e aí, então, assim, não dou aula para todo mundo, mas dou aula para alguns grupinhos. E, e o que que acontece? E o que que eu vi nessa volta? Que não é o que eu estava fazendo, mas o como eu estava fazendo. Para a Mônica que eu sou hoje, que fez todas essas descobertas aqui que eu falei de pai, de mãe, de dores, de feridas, e que continua fazendo, não é um trabalho finalizado, né? É um trabalho que eu continuo fazendo e faço com muita alegria. Não fazia mais sentido aquele como eu estava trabalhando lá. Aquele como ali dentro da caixa, sem somente preocupada com tudo que eu tinha que dar conta. E eu sou certinha, eu sou exigente comigo mesmo. Então, eu estava freada, assim, tanto que hoje eu tenho que. A primeira coisa que eu faço antes de começar a dar aula, por exemplo, é me conectar e pedir que ali a presença divina atua. Assim como eu fiz aqui no início,
Por quê? Porque tem algo maior que eu não sei que se passa com aqueles alunos ali. E que vai muito além da, da aula que eu vou dar, né? Então, assim, e que é muito fácil para mim fazer quando eu estou fazendo as terapias. Quando eu estou trabalhando terapeuticamente, isso flui, mas eu estou aprendendo a fazer no outro lado, né? Por quê? Porque isso traz leveza. E aí, e comprovou para mim que quando a gente gosta, quando a gente faz uma coisa e está fazendo e dá certo, e eu não saí do colégio porque eu estava estressada, nem me demitiram, eu saí porque eu não quis mais. Tanto que, assim, o dia que eu pedi, a minha chefe ficou uns quantos dias sem falar comigo. Como assim? Vai sair, né? Não. E aí, e é isso, gente, né? Eu sei porque para mim não funcionava mais, mas era o como. E às vezes a gente arruma aquela bronca. Ah, enfim, vou deixar com vocês algumas perguntas, algumas coisas que podem nos ajudar a desvendar, a chegar nessas nossas respostas que a gente precisa, né, de carreira. A primeira coisa é a nossa criança. O que eu me alegrava fazer quando eu era criança? E aí, Lani, tu é melhor que eu na condução da escrita, com toda certeza. E eu acho que tem tudo a ver com esse processo, né? É que a gente tire um tempinho, né? E eu vou me incluir nessa essa semana para pensar na nossa criança. O que era legal brincar na nossa, na nossa infância? E se a gente não lembra, a gente pode pensar, imaginar. E se eu pudesse imaginar do que aquela criança gostava de brincar, do que eu diria que ela gosta de brincar, essa criança vai nos dar pistas. Mas a criança sozinha ela não faz acontecer, porque só o adulto faz acontecer, né? Se a gente traz isso tudo na figura da criança, a criança vai ser aquela que diz assim: ou é desse jeito, ou vai desse jeitinho, ou não quero. Então, a gente tem que, às vezes, conciliar. Não, a gente vai fazer mais tarde, a gente vai fazer um caminho. Tarará. Então, a criança, ela tem essa coisa da birra muito fácil se ela é contrariada, mas ela nos dá pista, né, do que é leve para a gente. Outra pergunta que talvez todas vocês já tenham ouvido, mas ela é simples e funciona. O que você faria se dinheiro não fosse um problema, né? O que eu faria? Se eu não tivesse que estar trabalhando para trazer o sustento, ou porque isso, ou porque aquilo, o que eu faria? Né? Então, por quê? Ah, mas aí então quer dizer que eu vou largar tudo? Não, mas também vai nos dar pistas do que a gente precisa fazer, do que aquilo, do que é verdadeiro para a gente. Outra pergunta é: e se tudo terminasse hoje? Se fosse aquele game over, acabou. Você estaria feliz ou pelo que lamentaria? E se lamentaria, o que tem aí, né? Então, é isso, assim, é isso, e isso funciona, né? E e daí trazendo isso, né? Tem um exercício que eu sei, talvez a Renata já conheça, eu sei que a Beca e a Lani conhecem, é de fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e, e imaginar que a gente vai nos ver velhinha daqui a muitos anos, mas uma velhinha feliz. E a gente vai ter a oportunidade, é como se o nosso anjo da guarda
pudesse nos dar a oportunidade de perguntar para essa velhinha: o que te faz tão feliz? Por que que tu tá morrendo tão feliz se esses são os teus últimos tempos de vida? E deixar essa velhinha contar, escrever depois para registrar isso. E logo depois desse exercício também estar atenta nos dias seguintes, nos símbolos que nos aparecem, no que as pessoas nos dizem, porque é um exercício forte que ele traz esse reflexo de continuar reverberando e trazendo-nos respostas. E, e aí, diante dessas respostas, também procurar olhar dentro dos meus afazeres hoje, como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, como filha, como eu posso colocar esses elementos, né? E um pouquinho daquela criança, como, não, é assim que a gente não fica esperando por uma transformação geral, mas que a gente possa colocar no nosso caminho, né? Esses elementos já, né? Então, assim, há um tempo atrás eu estava tão de bronca com as minhas questões de professora que eu dizia assim: mas não é um colégio religioso, eu não posso nem fazer uma oração. Mas não é eu fazer uma oração com as crianças. Porque hoje eu também não faço, porque eu não sei a religião de todos. E existem alguns princípios que eu acho importante, como professora, é respeitar cada família. Como eu não pedi autorização para o pai e para a mãe, eu não gosto de invadir algo que a criança não tem domínio, é a família que tem, né? São os adultos que têm. Mas é eu me colocar no serviço em estado de oração, porque isso é importante para mim. Então, esse exemplo eu digo porque é pegar aquilo que é importante para vocês, que a gente mapeou que são elementos importantes e já aplicar hoje em tudo aquilo que a gente tem que fazer. Especialmente eu falo da carreira, né? Porque esse é o nosso top. E vocês vão perceber que tudo vai ficar mais leve, que a gente vai terminar o nosso dia com energia, que por mais que a gente tenha cansado, que, meu Deus, nossa, hoje eu tive que dar tanta coisa, não parei. E tem dias que é assim, a gente sabe que tem dias que é assim. Mas não tem dias que a gente termina assim e termina exausta e triste. E tem outros dias que a gente termina cansada, mas tem paz. E quando a gente coloca esses elementos que são importantes para a gente no nosso dia a dia, a gente resgata essa paz, né? A gente vai colocando, a gente vai trazendo essa paz cada vez mais presente. E às vezes a gente dá uma escorregada na casca da banana de novo, e aí a gente, opa, para aí, o que que eu estou fazendo? E aí quando a gente vê que a coisa está pesada, a gente tem que parar de novo, olhar para esses pontos e retomar para fazer, né? Então, é isso. E se realizar, independente se hoje eu estou sendo professora, se eu estou atendendo terapeuticamente, estar bem, feliz e leve. E que esse leve não seja sinônimo de não se esforçar, mas que essa leveza seja a maneira como a gente anda e conduz pela vida, de maneira que não seja um peso, um fardo, que me faça andar com os ombros curvados, com uma corcunda quando for velhinha, assim, aquela corcunda, né? Não, que a gente consiga andar ereta, de peito aberto, respirando, né? E o peito aberto simboliza isso, a abertura do nosso coração e do chakra cardíaco. Então ele se abre, se expande, que a gente consiga cada vez mais trazer essa paz por estarmos realizados
por cada vez mais estarmos próximos ao nosso eu verdadeiro e assim viver e caminhar dentro dos nossos percursos, né? Que os nossos carros andem na carreira deles, na carreira que a gente se propôs lá do outro lado do véu. Então, Acho que eu consegui colocar as perguntas aí que eu anotei aqui. tá, qualquer coisa depois posso mandar também. Bem Bom, tranquilo. é, eu vou deixar as meninas, se quiserem falar um pouco, a Renata, a Rebeca. Quer falar um pouquinho, Renata? Quero sim. Primeiro eu quero dizer que agradecer, Lani, porque se a Mônica, a Rebeca, eu estamos aqui pelo teu servir, né? Então, primeiro agradecer essa oportunidade a você e agradecer imensamente a Mônica pelo que você trouxe. Eu não consegui participar das outras mesas, né? Assim, dos outros encontros. E nada é por acaso, assim, porque a questão de carreira é sempre um tema para mim, né? Parece que eu me vi identificada em muitos pontos que a Mônica trouxe. E hoje eu estava lá no trabalho, porque eu levo as cartinhas dos anjos para o trabalho, junto com a Nossa Senhora, é a instituição financeira, mas vai tudo junto, meu kit, né? E eu estava lá, eu disse, ai meu Deus, eu preciso tirar uma carta aqui angustiada numa situação. E tirei essa carta do poder. E ela é muito forte, né? Porque ela fala que em qualquer situação, você sempre pode usar a verdade, né? E o amor como caminho, assim, sabe? Que você tem todas as ferramentas que precisa para poder resolver aquela situação. E assim, pá, já deu aquela centrada, né? E muitas falas aqui, elas vieram como um acalanto no meu coração. Até nas perguntas, assim, eu não anotei, fiquei com medo de esquecer. Lani, obrigada por ter colocado ali, né? Já vieram pistas muito grandes, assim, sabe? Uma delas ali, assim, do né, se acabasse hoje no game, né? O que eu iria me arrepender de não fazer, que é algo que eu tô procrastinando e que é a coisa que eu mais iria me arrepender. Então já me deu aquela vontade de ir fazer logo, sabe? Só por isso já valeu. Sim, sabe, Mônica? Então, então é um pouco disso, assim, que eu queria trazer. E outra coisa que eu tenho um poema que eu escrevi, que é o como, né? Assim, essa questão ali que foi depois de uma vivência, eu vou tentar achar aqui nas minhas organizações, que não são muitas, né? Sei onde é que eu guardei aquele poema, mas falava bem disso, que eu queria prestar atenção mais no como, porque eu cheguei nessa, que não é o que se faz, mas é o como se faz, tudo qualquer parte do caminho, né? Então, muito grata mesmo. Eu que agradeço, que lindo. E é isso, Renata, é um dos elementos que eu trouxe para essa minha nova forma de caminhada, porque assim, eu trazia toda essa questão da espiritualidade. Hoje acendi uma velhinha ali com a intenção de nós todas aqui, né? E eu já, para as terapias, isso era óbvio fazer, mas às vezes não era lá no outro lado. Gente, e flui muito melhor quando a gente faz, em qualquer lado, né? Então, é isso, né? Hum, A Rebeca, deixa eu ver aqui, escreveu. Também agradeço a Alana e a Mônica, muito especial essas partilhas. E agora a Renata também. Acho que ela está impossibilitada de falar, mas tudo bem. Que bom que está aqui, né, nessa presença. Eu acho que uma palavra que conecta e que também se atrela, né, à outra é legado. Qual é o nosso legado, né? E o legado está inteiramente integrado ao servir, né? E lá no Planner tem um desafio de 30 dias
que envolve a criatividade, né? E nós somos criativos o tempo inteiro, né? Esse nosso servir tem a ver com a nossa criatividade, é através de tudo aquilo que a gente aprende, né? É, ganha de conhecimento, a gente transforma isso, a gente não retém só para a gente quer colocar como servir para o mundo, né? E aí, no plano pede para dedicar um tempo diariamente para explorar a criatividade. Isso pode incluir atividades como escrever, desenhar, pintar, fotografar, criar algo manualmente ou simplesmente brainstornar novas ideias para projetos pessoais ou profissionais. Pequenos momentos de criatividade podem trazer grandes insights e avanços na sua carreira, né? E que também está ligado com o tema da criança interior, né? Ou seja, o que que eu gostava, né, de fazer quando criança e que a vida vai trazendo responsabilidades, e a gente vai meio que se desconectando dessa essência que naturalmente temos, né? Então, nossa, só agradecer por essa. Não foi só um encontro, né? Foi uma grande aula, né? A Mônica muito sábia, né? Com as palavras. Enfim, me vi também em vários recortes, né? Eu também fiz transição de carreira e eu sei que é algo complexo de fazer, que realmente exige planejamento. Na minha época, fiquei 2 anos fazendo meio que essa transição, e que, na verdade, não é nem uma transição que a gente faz, né? É uma integração de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Em uma determinada profissão, e aí a gente integra isso e migra para outro fazer. Nossa, muito feliz com esse encontro de hoje e por vocês estarem aqui na gravação. A Renata, a Rebeca, Lani, Mônica e Rebeca, eu não sei se apareceu ali, eu compartilhei uma imagem, sim. porque é de uma cebola, que estava fazendo Ai, a janta para minha coração. filha, por isso que eu deixei a câmera fechada, Sim. e, e de repente eu fui guardar a cebola no momento em que estava tocando a música, Meu Mônica. E Deus daí eu do céu, disse: Olha que coisa mais linda, eu eu fiquei preciso tirar para arrepiada. compartilhar com elas. É muito, sabe? É muito lindo, assim, as mensagens. Deu aquele sentimento, eu até me emociono, porque deu aquele sentimento de alegria, sabe? Os sinais comprovando, é muito além do que a gente imagina, né? Gente, eu fiquei arrepiada aqui. A música realmente, a música, eu até levantei a mãozinha depois que a Mônica parou de tocar, porque eu ia falar assim, que eu me senti preenchida, sabe, assim, envolvida, preenchida por dentro e por fora, assim, de um sentimento de alegria, né? Muito, muito especial. E a Renata, Vou mandar depois para vocês o link da música. Salvei aqui a imagem, fiquei impressionada. é, depois deixa eu ver, tem como salvar, né? E a gente aprende sempre. Nossa, é incrível. Muito bom. O que mais, Mônica, para a gente Então, concluir? quero sim agradecer também, me colocar à disposição, tanto das meninas de quem está aqui, né? Sim, Mas também de quem vai assistir depois, por acaso vai assistir gravado, tiver alguma pergunta, alguma coisa, se chegar até você também, Lani, você quiser encaminhar, sim, fica muito sim. à vontade e muito grata mesmo por poder estar aqui, por estar com vocês três, né, aqui com a Rebeca, com a Renata, com a Lani, e a Lani é isso, né? Honrar por essa possibilidade, pelo convite, enfim, né? As honras desse momento, com toda certeza. Aí eu fico muito feliz. Geralmente, né, esses encontros, eles têm data, têm horário, e ele é feito para a gravação, né? Porém, eu sempre jogo um link, né, como se fosse assim uma iscazinha, para de repente quem vier
vai com certeza ser muito bem-vindo, vai estar conosco aqui, vai estar compondo, né, esse momento. E aí a maioria das pessoas assistem na reprise. Então todo mundo vai se abastecer com esse conteúdo excelente que você trouxe para a gente, essa temática tão importante, né, que é o nosso servir. Eu não Tá bom, servi. meninas? Então é isso. Gratidão Muita e gratidão. até. Beijos. Seja Beijos. bem-vinda. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Tchau. tchau.